E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, vou estar trabalhando com vocês filosofia nesse terceiro bimestre aqui, certo? A gente vai estudar um pouquinho sobre estratificação social e desigualdades, tá? A gente vai ver um pouquinho da apostila ali. Ele vai trabalhar já na página 6 sobre o espaço social, distância social e posição social. Ele vai preparar esse infográfico para vocês para entender essas diferenças, né? Porque o espaço social seria o espaço onde por mais que as pessoas estão no mesmo espaço geográfico, uma diferença entre eles é uma diferença social, certo? Já a distância social é a distância onde eles se encontram nessa diferença social, né? Por exemplo, um soldado para um general, né? Tem todo um, um, um caminho que ele tem que seguir para ascender a essa posição social. E a posição social é a posição que ele se encontra na sociedade, certo? Nesse infográfico ele vai explicar essa diferença entre esses três, né? Dando ênfase principalmente no espaço geométrico e no espaço social, tudo bem? Aí na página 7 vai ter um organiza as ideias ali para vocês entenderem um pouquinho a diferença e colocarem no caderno de vocês, certo? Aí na página 8 ele vai trabalhar todo o conceito de novo no infográfico de desigualdade, condições financeiras, distribuição de renda e de bens, desigualdade de oportunidades, efeito dos dois tipos de desigualdade, né, em todos os seus âmbitos, como por exemplo opiniões públicas, ações cívicas, todos esses tipos. Aí na página 9 ele vai trazer a situação da posição de classe e situação de classe na forma da estratificação social, certo? Que é aquela divisão da sociedade, né, de uma forma estratificada. Principalmente trabalhando a desigualdade material nesses grupos, né? A diferença de acesso a bens de consumo. E aí no final da página 9 ele vai trazer uma diferença ali, como se fosse uma corrida, né? Por exemplo, diferença pelo gênero, né? O homem só precisava atingir o objetivo ali, a mulher tinha diversos afazeres para atingir esse mesmo objetivo, ou seja, uma diferença é uma estratificação social com base no gênero. Na página 10, ele vai trazer os dois pensamentos do conceito de classe, né? O conceito de classe com visão em Karl Marx, que para Marx o conceito de classe entra na questão que ele colocou da luta de classes, né? Que uma classe tenta subjugar a outra, né? Por exemplo, o homem coloca a mulher em inferioridade, o patrão coloca o funcionário em uma situação de inferioridade. Então, para ele, todas as classes, o homem branco contra o negro, então tudo para ele na sociedade é uma guerra de classes, né? Uma classe tentando subjugar a outra. E ele vai trazer que no final toda a história da humanidade ela é uma história baseada numa guerra entre classes, ou seja, para ele todos os conflitos que existiram se deve a essa guerra de classes, uma classe tentando subjugar a outra. Já para Max Weber, o conceito de classe ele é dividido em três agregações, né? Que é a estrutura de posições, a classe pertence à ordem econômica, o status à ordem social e o poder à ordem política. A gente pode observar que esse conceito dele é um conceito de explicar o porquê que as pessoas estão em cada classe, né? Às vezes, uma pessoa está numa classe inferior a outra, não só por uma questão econômica, mas sim por uma questão de status, né? Às vezes ele tem um status maior. Um exemplo disso, a gente poderia observar, vou trabalhar uma coisa que vocês já estudaram em história, que seria durante a Idade Média. Lembra, a nobreza ela era o topo da sociedade medieval, a nobreza junto com o clero. Só que a burguesia que estava abaixo da nobreza, na verdade ela tinha mais dinheiro que a nobreza. Então, a teoria do Marx que vai trabalhar que a classe social é definida pela questão monetária, pela questão econômica, o Max Weber vai combater isso trazendo esse ponto, que não necessariamente é só a questão econômica, tem outras questões de poder e status que também estão ligadas a onde essa pessoa vai estar nessa classe social, certo? E na Idade Média, a burguesia, mesmo tendo uma questão aquisitiva melhor do que a nobreza, no fim, quem mandava na sociedade era a nobreza, por ela estar numa questão superior de poder na sociedade e de status também, enquanto a burguesia só tinha a riqueza. Aí na página 12 ele vai trazer a estratificação social na forma dos gêneros, né? Ele vai trabalhar esse infográfico aí, na verdade esse gráfico, né? Sobre a questão de diferença por gênero ali, entre as pessoas com 50% mais pobres, 10% mais ricos, e por que
a maioria dessas pessoas sempre são homens, né, ligados à riqueza. Aí na página 13 ele vai terminar essa questão dos movimentos sociais e vai trabalhar uma parte da organização das ideias para a gente trabalhar melhor, entender melhor esse conceito que ele trouxe aqui no livro. Assim que vocês concluírem essa atividade, a gente vem para a página 14, né, que ele vai trabalhar sobre a questão da mobilidade social, que é o quê? Quando uma classe ascende, às vezes a pessoa está numa classe média e consegue ascender a classe mais rica da sociedade. E isso é chamado de mobilidade social, quando a pessoa sobe e desce na pirâmide das classes. E ele vai explicar como que isso funciona e como isso algumas pessoas da sociedade conseguem ascender algumas classes sociais, né, com uma dificuldade, e outras conseguem com uma facilidade maior. E aí já na página 15 ele vai trabalhar a educação como um fator para essa mobilidade social, né? Ele vai trazer essas duas tabelas aí de negros e brancos, né? E como a escolaridade dos pais vai permitir com que os filhos, né, porque os filhos estão na mesma classe que os pais, e assim quando eles atingem a idade adulta, por forma do estudo, ele consegue subir, né, ele consegue justamente atingir essa mobilidade social e ascender para outra classe, né, graças ao estudo. E ele vai trazer ali o apêndice metodológico, né, para explicar como é que funciona esse estudo, né, mas é uma forma de vocês entenderem como que funciona isso. Na página 16 ele vai trazer a mobilidade social contra a desigualdade, né? Porque a mobilidade social seria a forma das pessoas conseguirem ascender as riquezas, né? E a desigualdade vai tentar dificultar as pessoas de ascender, né? Principalmente de ascender pela forma do estudo. Aí ele vai trazer ali na 3 essa questãozinha para vocês fazerem um entendimento desse gráfico aqui, né, sobre o rendimento médio mensal no trabalho da população de 16 ou mais anos por sexo, raça e cor, do Brasil de 95 a 2015, tá? E aí vocês terminam essas atividades da página 17 e 18 para a gente fechar esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar no Positivo On que eu respondo para vocês, para sanar qualquer dúvida, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem.